Olá, oitavo ano. Então, nós vamos agora dar início a um novo módulo, que é o módulo 4. E esse módulo ele inicia-se com o capítulo 10. Capítulo esse que vai falar aí sobre equações e inequações, turma. O assunto introdutório, para o capítulo 10 é equação do primeiro grau com uma incógnita. E aí, quando a gente fala de equações, nós não podemos esquecer de expressões algébricas. E nós vimos que essas expressões algébricas vão ser sentenças matemáticas que contêm números e letras, e essas letras com esses números estarão relacionando-se entre si por meio das operações matemáticas. Adição, subtração, multiplicação, divisão, em algumas situações potenciação e radiciação. Então, quando nós falarmos de equações, nós estaremos falando aí de sentenças matemáticas com as quais nós estaremos trabalhando com valores desconhecidos, e esses valores desconhecidos vão estar sendo representados por letras. Então, vamos aí analisar a seguinte situação. A nossa bonequinha aí do slide está dizendo o seguinte: pensei em um número, multipliquei esse número por 2 e em seguida adicionei 3, obtendo como resultado 7. Em que número pensei? Então, turma, se a gente analisar a situação, o número que foi pensado para nós é desconhecido. Então, utilizaremos aí o recurso das letras para estar representando este número, que até então, para nós, nesse exato momento, é um valor que nós desconhecemos. Aplicando aí esse princípio de representar o termo desconhecido por uma letra, nós chegamos no seguinte detalhe. Chegamos, turma, na equação 2x mais 3 igual a 7. E aí temos um detalhe, devemos nos lembrar de que para resolver uma equação, quando nós falamos em resolver uma equação, na realidade o que nós queremos é calcular os valores desconhecidos das incógnitas, ou seja, as raízes ou soluções da equação. Ok? Então, o número que foi pensado aí pela nossa bonequinha foi o número x. Ela multiplicou esse número por 2, por isso que aqui, turma, nós temos 2x, porque é o dobro do número que ela pensou. O resultado disso, ela somou com 3 e obteve aí como resultado 7. Detalhes importantíssimos que jamais podem faltar em uma equação. Toda equação, turma, tem que ter a incógnita, que também pode ser chamada de variável, e o sinal de igualdade. Não esqueçam disso. Toda equação deve ter a incógnita ou variável, que é a letra, que estará representando o termo desconhecido, e o sinal de igualdade. Então, nós vamos aprender agora, revisar agora, como se resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, turma, aqui nós temos a nossa equação, 2x mais 3 igual a 7. E aí, para se resolver uma equação do primeiro grau com uma variável, nós utilizamos dois princípios, o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. E eu vou explicá-los, explicarei para vocês esses dois princípios de uma forma muito simples, muito fácil de ser compreendida. Então, o primeiro passo, nós temos que organizar a nossa equação. De que forma nós vamos organizá-la? Primeiro, temos que saber um detalhe, turma. Em uma equação, tudo que está antes da igualdade, nós chamamos de primeiro membro. Tudo que está depois da igualdade, nós chamamos de segundo membro. Então, aqui o nosso primeiro membro é o 2x mais 3 e o nosso segundo membro é o 7, certo? Então, nós temos aí que organizar essa nossa equação, certo? Tudo que for semelhante fica em um membro, tudo que não for fica em outro. Então, geralmente, isso não é regra, mas geralmente as incógnitas ou variáveis ficam no primeiro membro, mas isso não é regra, tá, turma? Então, vamos fazer o seguinte. Pensem da seguinte forma. Temos aqui três termos, 2x, 3 e 7.
O 3, turma, ele é mais semelhante ao 2x ou ao 7? Claramente a gente percebe que o 3 ele vai ser semelhante ao 7, porque ele não acompanha a variável x. Então nós vamos pegar esse 3 e vamos jogá-lo aqui para depois da igualdade, ou seja, vamos levá-lo para o segundo membro. Só que nós temos um detalhe. Toda vida que um termo muda de membro, ele vai para o outro membro sempre realizando a operação inversa. Ou seja, o nosso mais 3, quando vier para cá, ele vem menos 3. E voilá, a mágica acontece. Então temos aqui, turma, o nosso 3 que somava no primeiro membro, vem para o segundo membro subtraindo. E aí agora nós vamos realizar a nossa subtração, certo? Então, turma, nesse momento no qual eu peguei esse 3 e troquei esse 3 de membro, e ele estava somando e foi para o segundo membro subtraindo, nesse momento aqui foi aplicado o princípio aditivo, ok? Então, dando continuidade, nós temos 2x igual 7 menos 3, 4. E aí, turma, novamente nós vamos fazer aquela perguntinha. O 2, ele é semelhante ao x, que é a incógnita, ou ao 4? Então, turma, claramente nós percebemos que o 2 é semelhante ao 4, porque ambos são valores conhecidos. O x é a nossa variável, a nossa incógnita. Um outro detalhe é que sempre que um número está ao lado de uma letra e não há nada entre eles, nenhum outro sinal de adição, subtração, divisão, então esse número e essa letra estão se multiplicando, certo? Então esse nosso 2 vai passar para o segundo membro, que fica depois da igualdade, só que ele vai passar para depois da nossa igualdade, realizando a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, o nosso x será igual a 2. Esse foi o número aí que a nossa bonequinha pensou. Então, turma, a equação 2x mais 3 igual a 7 é um exemplo de equação do primeiro grau com uma incógnita. E quem é a nossa incógnita aí, ou variável, é o x, que estava aí representando o termo até então desconhecido, que agora nós sabemos aí que o nosso x é igual a 2. E algum aluno pode se indagar, professor, mas como é que eu vou saber que o valor que eu encontrei é o correto? Fácil, turma, olha só. Nós já sabemos que esse 2 e esse x estão se multiplicando. Nós acabamos de calcular o valor do x e vimos que x é 2. Então, aqui, ó, 2 vezes 2 é 4, 4 mais 3 é 7. Então, turma, isso prova que a nossa equação foi resolvida da forma correta. A raiz da nossa equação realmente é x igual a 2. E aí, para resumirmos, olha só, uma equação do primeiro grau com incógnita x é toda sentença matemática que pode ser escrita na seguinte forma: ax, ou a vezes x, mais b igual a 0, em que a e b são constantes e a obrigatoriamente tem que ser diferente de 0. Por que a tem que ser diferente de 0, turma? Porque o a acompanha o x. E qualquer número vezes 0, por mais que a gente não saiba o seu valor, sempre vai ser igual a 0. Então, aí deixaremos de ter uma equação. Então, esse a jamais pode ser 0. Chamamos de primeiro grau quando a incógnita, ou seja, quando esse x está elevado ao expoente 1. E aí, quando esse expoente é igual a 1, nós já sabemos que não precisa ser escrito, ele não precisa estar sendo representado. Então, vamos ver agora aqui alguns exemplos de equações do primeiro grau com uma incógnita. Então, temos a seguinte: 5y mais 4 é igual a y menos 8. Aí o aluno já fica se indagando, mas aqui eu tenho y duas vezes. Só que o y está representando o mesmo termo desconhecido. Então, por mais que o y apareça no primeiro membro e no segundo, como é a mesma letra, então é uma só variável. A mesma coisa aqui, turma. 2a mais 4a igual a 3. Como letras, as incógnitas são iguais, por mais que elas estejam aparecendo mais de uma vez, ela continua sendo uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Vamos ver agora aqui exemplos de equações de equações que não são aí equações do primeiro grau com incógnita. Então, aqui, ó, nós temos a incógnita z, ou a variável z,
e a variável w. São duas incógnitas. Então, por mais que ela seja do primeiro grau, ela não tem apenas uma variável, ela tem duas, a variável z e a variável w. No nosso próximo exemplo, apesar de ter apenas uma variável, ela é uma equação do segundo grau, porque o expoentezinho aqui é 2. Então, também não se aplica a exemplo de uma equação do primeiro grau com incógnita. Ela tem uma incógnita, porém ela é uma equação do segundo grau e não do primeiro, por conta aí do valor do nosso expoente. Turma, agora a gente vai aqui para uma outra situação, tá? A gente vai interpretar, vamos a partir dessa interpretação montar a equação e após a montagem aí dessa equação a gente vai resolver. Então, olha só, o triplo da quantia de Alisson mais R$14 é igual a R$50. Quantos reais Adson tem? Então vamos lá. Sabemos a quantidade que Adson tem? Não. Então a gente vai dizer que é X. Mas nós sabemos que o triplo dessa quantia mais 14 é igual a 50. Então, o triplo de x é 3 vezes x, ou seja, 3x mais 14 igual a 50. Montamos aqui a nossa equação do primeiro grau com uma variável, que é a nossa variável x. Mediante o que foi explicado nos slides anteriores, nós já sabemos que vamos aplicar o princípio aditivo e multiplicativo para resolver a nossa equação. Então, ela vai ficar o seguinte, já sabemos que o 14 é semelhante nesse momento ao 50. Então, vamos lá, 3x vai ser igual, o 50, como já está depois da igualdade, a prioridade é dele, e o que é mais 14, quando vier para o segundo membro, vem menos 14. Então, nós sabemos aí que agora vamos efetuar a nossa subtração. 50 menos 14. Então, vamos aqui ao lado, 50 menos 14. Tio, não tem problema, turma. Vamos lá. 0 menos 4 sabemos aí que não pode, então vamos fazer subtração com reserva. Tiramos aqui uma dezena do 5. E esse uma dezena vira 10 unidades, então 10 mais 0 é 10. Então, temos aqui agora 10 menos 4, que é 6. E 4 menos 1 é 3. Então, a subtração aqui é igual a 36. Então, 3x será igual a 36. Turma, sabemos, né, pela explicação anteriormente realizada, que esse nosso 3 e esse nosso x estão se multiplicando. Então, aqui vai ser aplicado o princípio multiplicativo. X vai ser igual a 36 dividido por 3. Vamos aqui armar a conta novamente, não tem problema, não é vergonha nenhuma fazermos isso, certo? Perdão, coloquei aqui o valor errado, é 36 dividido por 3. Já acabei colocando aí o resultado para quem já sabe a resposta. Então, turma, vamos lá. Um número, né, que multiplicado por 3, a gente tem a 3 como resposta. Nós sabemos aqui que é 1. 1 vezes 3, 3. 3 menos 3, 0. Vou agora precisar baixar o 6, que ainda não participou da divisão. E aí nós sabemos que o número que vezes 3 é 6, é o 2. 6 menos 6, 0. Então, 36 dividido por 3 é 12, que é justamente aí o valor da quantia que Adson tem. E aí, turma, vamos para mais um, só para finalizarmos aí a videoaula de hoje. Novamente vamos trabalhar com interpretação. Raquel comprou 3 livros do mesmo valor, pagando com uma cédula de R$50 e recebeu R$14 de troco. Quanto custou cada livro? Então, não sabemos o preço do livro, mas sabemos que ela comprou 3 livros. Pagou com uma cédula de R$50 e teve aí R$14 de troco. Turma, vamos pensar. X mais x mais x são 3x. Se ela pagou com uma cédula de 50 e teve R$14 de troco, então a gente pode fazer o seguinte, x mais 14, que foi o troco que ela recebeu, né? É igual a 50, porque foi o valor da cédula que ela utilizou para realizar o pagamento. Já sabemos aqui que iremos determinar
né, para calcular o valor aí da nossa variável, vamos precisar novamente aplicar o princípio multiplicativo e aditivo. E olha que interessante, turma, nós já vimos essa questão anteriormente, nós já vimos essa equação. Que interessante, mas vamos só reforçar. Nós já sabemos que esse 14 vai passar para depois da nossa igualdade. E ele vai para depois da nossa igualdade, realizando a operação inversa. Ele está somando e ele passa subtraindo. Nós já sabemos que 50 menos 14 é igual a 36. Já sabemos que esse 3 vai precisar passar para depois da nossa igualdade, só que dividindo. E aí, o nosso x aí vai ser também igual a 12. Então, turma, observa que problemas diferentes podem acabar sendo representados pela mesma equação. Agora é com vocês.